Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra do Senhor. O texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de 2 Reis, capítulo 12, dos versículos 1 ao 3. Vamos ler juntos. A palavra do Senhor diz assim: No ano sétimo de Jeú, começou Joás a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Zíbia, de Bérseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Amados, nos últimos dias nós temos meditado aqui em casa sobre o livro de 2 Reis e nós temos pensado, refletido, né, em Deus sobre algumas questões. E esse é um texto que tem nos levado a pensar muito sobre a questão do nosso relacionamento com Deus. Esse texto, ele fala sobre um episódio bem interessante, que é a questão do reinado de Judá, né, o reinado de Joás sobre Judá. Joás, ele começa a reinar sobre o povo de Judá, ali quando ele tem 7 anos de idade. E por ele ainda ser muito criança, né, muito pequeno, muito jovem, é necessário que alguém o conduza aí nesse primeiro momento, né? Ele não podia ficar aí à mercê de reinar sozinho, porque afinal de contas ele ainda não tinha condições de fazer isso. Então, o sacerdote Joiada, ele termina assumindo esse papel de tutela, né, de ser aquele que dirige, que orienta, que aconselha, que conduz aí o rei nesse processo de reinado inicial. Só que nós vemos aí, desde esse texto, ele já deixa isso claro, né? Ele diz que Joás fez o que era reto diante do Senhor, enquanto ele foi dirigido, enquanto ele foi orientado pelo sacerdote Joiada. Quando nós lemos esse texto, e talvez fique até mais claro se você ler um texto outro que está lá em 2 capítulo 24, que ele fala um pouquinho mais detalhado sobre essa situação, o que aconteceu aí. E fica muito claro quando nós lemos esse texto e o texto lá de 2 que durante o período em que Joiada orientou Joás, ele fez o que era reto diante do Senhor. Mas depois que Joiada morre, o que acontece? Os príncipes de Judá, eles vêm conversar com Joás e eles convencem Joás, eles falam com Joás a respeito de abandonar a casa do Senhor e voltar à idolatria. E Joás simplesmente se deixa conduzir, né, pela opinião dos príncipes e retoma aí essa idolatria que já vinha sendo, né, abolida, né, mas aí ele retoma todo esse posicionamento idólatra, né, e a gente vai ver que isso não aconteceu enquanto o sacerdote estava ali orientando Joás. E o que nós aprendemos, né, com tudo isso? Lembrando que, se você ler o texto lá de 2 Crônicas, ele mostra que, assim como também a sequência desse texto aqui do capítulo 12, ele mostra em sequência que o rei Joás, depois ele passa por uma conspiração e ele morre. Né? Então, assim, depois disso é como se ele perdesse aí, depois que Joiada morre, ele perde esse entendimento, né? Ele perde essa orientação e ele termina se deixando conduzir e termina voltando a um posicionamento de idolatria. O que nós precisamos pensar, né, sobre isso? O que nós refletimos quando meditamos nesse texto? Nós refletimos sobre a questão do nosso relacionamento com Deus. Será que o nosso relacionamento com Deus, ele tem sido mediado, né? Ele tem sido aí mediado por Jesus, né? Eu me relaciono com Deus a partir de Jesus, a partir da palavra de Deus. Eu tenho um relacionamento direto com Deus? Ou será que a minha fé, ela tá mediada pela fé de uma outra pessoa? Porque quando nós olhamos aqui no texto, a impressão que nós temos é que, de repente, Joás, ele tinha uma fé mediada pela fé de Joiada. Ele tinha uma conduta mediada pela orientação de Joiada. E com isso eu não quero dizer que nós não precisamos de orientação de pessoas. É claro que nós precisamos ter pessoas referenciais na nossa vida, nós precisamos constituir conselheiros, isso é fato. Mas nós precisamos ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, porque muitas vezes nós terminamos baseando a nossa fé apenas na fé de outra pessoa, e se de repente essa pessoa nos decepciona, e se de repente essa pessoa morre, e se de repente essa pessoa se distancia de nós, parece que nós já não temos um relacionamento com Deus. E aí, de repente, nós terminamos perdendo todo esse discernimento porque não havia um relacionamento pessoal com Deus. A minha fé, ela está dependendo da fé de outra pessoa. E isso é muito perigoso. E pode ser muito perigoso para
nós. Então, lembre disso, né? Pense a respeito de como você tem lidado com a sua fé, né? Será que a sua fé ela é baseada num relacionamento íntimo e pessoal com o próprio Deus, com a sua palavra? Você tem uma vida de devocional, uma vida de buscar a Deus, de ouvir a Deus, de obedecê-lo, de caminhar com Ele, de ter a sua própria experiência com Deus? Ou será que a sua fé está mediada pela fé de outras pessoas? De modo que, se essas pessoas não estiverem mais presentes, talvez a minha fé já não seja a mesma. Talvez eu já não consiga ter o mesmo relacionamento com Deus, e isso é muito perigoso. Às vezes o nosso coração se inclina a se tornar muito mais dependente de pessoas do que de Deus. E isso, irmãos, é uma lógica completamente errada. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós precisamos buscar essa dependência do Senhor. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é soberano, Ele é criador dos céus e da terra, e dele sim, nós podemos ser dependentes, nós devemos assumir esse posicionamento a respeito do próprio Deus, mas não a respeito de pessoas. Nós precisamos sim ter pessoas que caminham conosco, pessoas que nos ajudam, pessoas que nos orientam, pessoas que nos aconselham a partir da palavra de Deus, mas para além disso, nós precisamos ter o nosso próprio relacionamento com Deus, a fim de que as frustrações, as decepções, as perdas, elas não nos conduzam a de repente desacreditar em Deus, ou de repente se afastar do Senhor, ou mesmo sair, né, desse posicionamento de obediência a Deus e de repente nos voltar para outros ídolos, porque é o que a gente vê que acontece aqui com Joás, né? Quando Joiada morre, ele de repente conversa ali com os príncipes e ele retoma todo esse posicionamento de idolatria que havia, né, ali no reino de Judá anteriormente. Então isso é muito importante, porque isso pode comprometer as nossas vidas. Quando a nossa fé, ela tá baseada no relacionamento que eu tenho com uma pessoa, nessa dependência que eu tenho a respeito de alguém, se por algum motivo esse relacionamento se quebra, se eu perco essa pessoa, se eu me decepciono com ela, imagine só, isso impacta diretamente o meu relacionamento com Deus. Então lembre, pessoas são falíveis, né? Pessoas podem errar comigo e com você, mas o próprio Deus, ele quer se relacionar conosco, ele quer que nós tenhamos essa postura de dependência somente a respeito dele, para que nós não percamos o discernimento, a orientação, porque o nosso Deus, ele nunca nos decepciona. Nós nos decepcionamos porque muitas vezes esperamos e oramos para que Deus faça a nossa vontade e ficamos tristes quando ele não faz. Mas isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com o nosso coração, né? Muitas vezes nós dizemos que queremos a vontade de Deus, mas oramos a nossa própria vontade. Então isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver comigo e com você. Mas o nosso Deus, ele nos orienta segundo a sua vontade, a fim de que nós, em o obedecermos, encontremos com a sua vontade e caminhemos aí por tudo aquilo que ele tem proposto para nós. Então, pense nisso. Baseie a sua fé num posicionamento de dependência a respeito de Deus e não a respeito de circunstâncias, de pessoas, porque isso pode comprometer a sua fé mais adiante. De repente você pode se decepcionar, se frustrar, acontecer alguma situação ali que de repente faça com que você diga, e agora? Né? Onde é que está meu relacionamento com Deus? Né? Tudo que eu conhecia sobre Deus era a partir dessa pessoa. E se essa pessoa já não está mais aqui? E se acontece alguma coisa aí, como aconteceu aqui com Joás, né? Joás de repente perdeu Joiada, que era esse homem que o orientava. E então, cadê a orientação que ele tinha diretamente do próprio Deus? Qual era o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus? Então perceba, perder Joiada significou para Joás de repente ficar aí sem discernimento, sem orientação, porque como ele não tinha esse relacionamento direto com Deus, ele ficou muito mais vulnerável diante daquilo que o seu coração propôs, diante daquilo que a opinião dos outros propôs, e de repente ele se conduziu por um caminho de idolatria e se afastou de um caminho de obediência como ele vinha fazendo, ou tentando fazer sob a tutela, sob a orientação de Joiada. Então lembre disso, se você deseja ter um relacionamento com Deus, se aproximar de Deus, ser dependente de Deus, cultive isso no teu dia a dia, né? Se você percebe que tem sido mais dependente das pessoas do que de Deus, há tempo para se corrigir, né? Vá diante de Deus, peça perdão, porque de repente você está invertendo aí as coisas, você está dependendo mais das pessoas do que do Senhor. Se corrija, busque mais a presença de Deus e busque esse relacionamento íntimo e pessoal, e certamente o Senhor vai te conduzir aí nesse processo, vai te mostrar as pessoas que podem ser teus conselheiros, né? Mas vai nutrir no teu coração aí uma fé, vai te dar uma direção, uma orientação, independente
né, das pessoas. É claro que eu não estou dizendo, amados, que nós devemos ter um posicionamento de independência, do tipo, eu não preciso de ninguém, né? Não é isso. É claro que o nosso Deus, ele deseja que nós venhamos a nos relacionar uns com os outros e que nós possamos cooperar uns com os outros. Mas isso não quer dizer que nós devemos ser dependentes, porque muitas vezes nós nos tornamos de fato dependentes das pessoas, de modo que muitas vezes para tomar decisões simples ou até decisões maiores na nossa vida, nós dependemos da opinião de alguém. E muitas vezes esquecemos que poderíamos ir direto ao próprio Deus e buscar a direção dele. E que a direção dele, sim, é plenamente segura, né? Então, isso é muito importante. Então, claro, constitua conselheiros, tenha pessoas que caminham com você, que te auxiliam aí nessa busca de direcionamento de Deus, mas lembre-se, dependência total nós só devemos ter do próprio Deus. Então busque a presença de Deus, busque a palavra do Senhor em oração e certamente Deus vai encher o teu coração aí da paz, da sabedoria, do discernimento que reside em abundância no próprio Deus. Que Deus em Cristo os abençoe, tenha uma semana cheia de graça e de sabedoria de Deus. Até mais!